Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Efésios capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, verso 1. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos e que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele, Jesus, subiu em triunfo aos céus, às alturas, levou cativo o cativeiro, muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 40, o propósito desse chamado, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, e nem jogados para lá e para cá, ou para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com muita vontade, com avidez, toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir desse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, fazendo o que precisa ser feito em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. E quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o dia acabe, antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo, aquele que roubava, furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha para si e o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, pesada, que machuca, saia da boca de vocês, mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura
indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, nós entregamos a leitura da Tua Palavra nesse momento diante de Ti. Entregamos, ó Pai, a ministração, a exposição das Escrituras através da pregação nessa manhã diante de Ti. E te pedimos que o Teu Espírito, que é aquele que convence, que Teu Espírito, que é aquele que comunica as verdades, que o Teu Espírito use as palavras, use, ó Deus, tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa manhã para ministrar ao coração do Teu filho e da Tua filha aquilo que é do interesse do Senhor, segundo o propósito que o Senhor tem na vida de cada um que está aqui nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu lendo esse texto de Efésios, eu não sei você, mas à medida que eu vou lendo, eu vou diminuindo de tamanho. Eu vou me sentindo menorzinho. Eu não sei você, mas é como se eu fosse me diminuindo, eu fosse sendo achatado. E parece que ele já começa de uma forma me colocando no meu lugar. Permaneça, viva de maneira digna, com dignidade, seja humilde, dócil, paciente. Pronto. Aí agora eu já estou 50% do meu tamanho. Parece que o texto bíblico ele vem sobre a nossa vida. Em alguns momentos a gente olha o texto bíblico e se sente incapaz, se sente distante daquela realidade, se sente afastado daquilo que é a proposta de Deus para as nossas vidas. Deus te chamou para ser humilde. Todas as vezes que você se elogia diretamente ou indiretamente, você não está sendo humilde. Deus te chamou para ser paciente. Todas as vezes que você se ira, se exaspera, se irrita, você não está sendo paciente. E aí você que tem coerência, porque existem umas pessoas que mentem, né? Aquele que falava mentira, como diz aqui o texto, e tem gente que mente até para si mesmo. Mas o que tem coerência, quando lê um texto desse, se sente menos, se sente diminuído, se sente afrontado. A minha natureza não alcança esse padrão, a minha natureza não chega até lá, e piora quando ainda a Bíblia fala, no versículo aqui, 17, eu digo para vocês isso e insisto que não vivam mais como gentios, ou seja, como os que pulam carnaval, como os que brincam carnaval, como os que enchem a cara, como aqueles que depravados, que beijam muito na boca. Não vivam mais como eles, não vivam. E eu penso, meu Deus, como é que eu faço para não ser esse tipo de gente que faz aquilo que o Senhor condena, mas que todo mundo faz? Como é que eu consigo ser diferente no meio de uma multidão que acaba me dizendo que eu estou errado? E aí, dando aula de antropologia, a gente aprende um dos conceitos antropológicos, chamado alteridade, que é a identidade formulada pelo outro. Ou seja, quando todo mundo diz para mim que eu sou uma coisa, eu passo a ser. Exemplo, eu sou pastor porque vocês são ovelhas e estão me ouvindo, então eu me torno pastor porque vocês me tornam pastor, e vocês se tornam ovelhas porque vocês estão diante de uma igreja, diante de um pastor, e vocês se tornam ovelhas. E essa alteridade, essa identidade que vem a partir do grupo, a partir do outro, a partir do senso comum, ela me leva a uma vida depravada. Essa pressão, essa coisa da homossexualidade, pode qualquer coisa, a reedição do hedonismo, o prazer pelo prazer, eu sou livre, eu tenho prazer com o que eu quero, eu faço o que eu quero, isso é mentira. E aí eu me vejo, como diz aqui o texto ainda, insensível. Por quê? Porque de tanto que eu fui massacrado pelo aquilo que todo mundo fala, por que eu vou acreditar com aquilo que é falado só na igreja, dia de domingo? Não bate. Se todo mundo fala uma coisa e eu ouço outra coisa diferente na igreja, todo mundo está certo e aquilo que eu ouço está errado. Essa é a dinâmica natural da nossa mente, da nossa convicção, do nosso jeito de levar as coisas. Por isso Deus está te chamando para você ser uma pessoa esquisita, diferente, para você protestar, não contra governo, mas contra o pecado e contra aquilo que todo mundo faz como uma prática normal. Então veja, nós somos chamados para ser semelhantes, iguais, de alguma maneira revestidos por uma santidade que vem dos céus. E eu quero te informar uma coisa:
Nunca você vai conseguir fazer isso na sua vida. Nós dependemos completamente da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Dependemos completamente de um favor que nós não merecemos, de uma ajuda que nós não merecemos, de uma misericórdia que nós não merecemos, de um apoio que nós não merecemos, de um auxílio que nós não merecemos. Nunca seremos capazes de dar conta. Se não for a graça do Senhor, se não for a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a aceitação do Senhor, que nos aceita do jeito que nós somos, porque talvez você se ache muito bom, ou se ache muito boa, se for do sexo feminino, mas no final das contas, nós somos, muitos de nós, insensíveis. Diz aqui o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 10, perdemos toda a sensibilidade. E entendemos a vida como se nós estivéssemos no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Afinal de contas, tudo tem um jeito, tudo tem uma forma, e é a minha, e aí você acaba tendo a dificuldade de encontrar os seus próprios erros, e se você não se encontra nos seus próprios erros, você não vai conseguir confessar os seus erros. Algo libertador que a palavra de Deus propõe para todos aqueles que querem viver uma vida diante de Deus, chamada confissão de pecados. Repita comigo, confissão de pecados. Queridos, como é que eu vou confessar uma coisa que eu não sei que tenho? Como é que eu vou confessar uma coisa se eu acho que está tudo bem comigo? Como é que eu vou pedir perdão, ou vou compartilhar com um amigo, ou um líder, ou um pastor, dizendo, olha, pequei, errei. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele não estava enxergando nada do que ele estava fazendo. Ele estava endurecido. Em algum momento, pela dureza da vida que ele recebeu, ele enxergou, e ele voltou e falou, direi para o meu pai, pai, pequei. Então, se não há confissão, é porque não há o entendimento da necessidade de confissão. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que se você não entender que você é pecador, se você não entender que você não vai conseguir se enquadrar dentro daquilo que o texto bíblico de Efésios, capítulo 4, vem citando como uma relação, como um desafio, como uma proposta, como um alvo, se você não entender isso, você jamais vai entender o que é a graça do Senhor sobre a sua vida. E você vai cobrar das pessoas aquilo que você mesmo não tem. Você vai exigir que o outro faça o que você não faz, só que você não vai enxergar nada disso. Você vai cobrar do outro uma postura que você não vai dar conta de fazer, mas você acha que dá conta, e por isso cobra do outro. Certa vez, Jesus estava numa praia, curtindo, sei lá, olhando o mar. Está lá brincando com as conchinhas. Você gosta de brincar com as conchinhas na praia? Ficar catando conchinha? Ou catando tatuí? Quem já comeu tatuí aqui? Antigamente a gente comia muito tatuí, né? Jesus estava lá na praia, sentado, escrevendo na areia, e veio um monte de gente que achava que estava fazendo tudo certinho. Um monte de gente que obedecia a tudo aquilo, ou melhor, achava que obedecia. E falaram, Jesus, essa mulher não é como nós. Nós fazemos tudo certinho. Ela foi pega em flagrante adultério. E eu acho que Jesus nem se levantou, porque a mulher devia estar seminua, porque foi pega em flagrante adultério. Ninguém adultera vestido. E eles arrastaram, humilhando aquela mulher, né, dentro execrando a honra daquela mulher de forma pública, trouxeram ela a Jesus, Jesus nem quis olhar, continuou escrevendo no chão, ele falou, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar as pedras. Por quê? Porque estava escrito na lei que tinha que apedrejar. E Jesus falou, ok, a lei está certa. O problema é, quem tem moral para apedrejar? Quem consegue apedrejar? Quem é diferente dessa mulher? Quem é que é melhor do que ela? Quem aqui está num estágio superior ao dela? E depois Jesus fala, alguém te condenou? Alguém foi capaz de ser melhor do que você? Nem eu te condeno.
Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Jesus não veio para te acusar, para te jogar culpa, para te diminuir. Então, quando você lê o texto bíblico e se diminui, você está, de alguma maneira, ignorando a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, de ser santo porque Ele é santo, de ser puro porque Ele é puro, de ser perdoado dos seus pecados porque Ele decidiu te perdoar dos pecados. Perdão não é por consciência, perdão é por decisão. Eu escolho te perdoar, porque tem coisas que você faz, ou que outros vão fazer, que não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás e desfazer o que foi feito. Então, eu tenho a opção de perdoar, independente daquilo que foi feito ser desfeito, ou tenho a opção de não perdoar. Porque tem coisas que não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Então, o perdão é assim, é uma escolha. E Jesus escolheu perdoar você do seu pecado. Ele escolheu perdoar você dos seus erros. Se você acha que não tem erros, você não vai poder confessá-los, você não vai compreendê-los e não vai alcançar a graça. Vai se tornar como um daqueles homens, vai chegar para Jesus e fala: Senhor, essa pessoa aqui tem erro. Talvez dentro da igreja seria assim, um grupo de irmãos, abre aspas, mais consagrado, fecha aspas, pastor, fulano está fazendo isso, fulano está em pecado. Atire a primeira pedra aquele que não peca, aquele que nunca pecou. A Bíblia então fala para que nós, de alguma maneira, enquanto instituição, enquanto igreja, dentro da coletividade, da santidade da igreja, a gente diga: não, pecado não pode, pecado está errado, pecado é do diabo, pecado mata, pecado destrói, mas nunca, em nenhum momento, a Bíblia fala para que você pare de amar o pecador e pare de lutar pelo pecador. Ore por aqueles que pecam. Ore por aqueles que erram. Não os rejeite. Jesus não rejeitou uma mulher pega em flagrante adultério. Ele não te dá o direito de você rejeitar pessoas que erram. Pelo simples fato de que você não é nem melhor, nem é pior, você é apenas igual. A graça do Senhor, ela é o entendimento de que nós somos todos pecadores. Por isso Romanos, capítulo 3, versículo 23 fala isso. Todos pecaram e precisam, carecem, e estão separados, destituídos da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer, nenhum justo. Por isso a Bíblia fala que Jesus Cristo desceu dos céus, se fez homem, nasceu através de Maria, viveu entre nós, nasceu sem pecado, fruto do próprio Espírito Santo. Jesus Cristo se torna uma criança, um homem, e ele vive sem pecado, e agora ele tem a autoridade, porque ele foi morto, como todos os homens serão mortos, porque a consequência do pecado é a morte. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver a vida eterna. Por isso que quando alguém morre a gente tem saudade, por isso que quando alguém morre a gente sofre. Nós não fomos criados para sermos separados uns dos outros. Nós fomos criados para viver para sempre, para ter vida eterna. A morte é um rasgo, a morte é um corte, é uma cisão que machuca, que ofende a nossa vida. Eu não gosto de morte. Então a Bíblia fala que Jesus foi morto, chegou lá no lugar da morte. Chegou lá onde os homens que pecam ficam mortos, porque o salário do pecado é a morte, e a gente chama de inferno. Chegou lá, o diabo e o inferno não têm condições de manter esse camarada aqui, porque não tem pecado nele. E Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. A Bíblia então conta que ele esteve diante de vários discípulos, vários homens, mais de 500 deles. Alguns desconfiaram: coloca aqui a mão, confere, sou eu mesmo. E depois ele foi para os céus. E ele falou: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. A igreja não é perfeita. Nunca foi perfeita. Nunca será perfeita. A igreja de forma alguma poderá fingir ou mentir que é perfeita. Porque a igreja é feita de pessoas
Que como aqueles homens que trouxeram a mulher pega em flagrante adultério, a igreja é feita de pessoas que não têm condições de atirar a pedra. E por isso a igreja é um lugar de misericórdia. A igreja é um lugar de gente que acredita em pessoas. A igreja é um lugar de gente que aceita pessoas. A igreja é um lugar de gente que abraça pessoas, mesmo que elas não sejam como você é, mesmo que elas não façam o que você faz, mesmo que elas não estejam no padrão que você está, porque você sabe que você não tem um padrão tão elevado assim, porque você sabe que depende da graça do Senhor. Por isso, todos os domingos você pode estar aqui, seja qual foi a bobagem que você fez, seja qual foi o erro que você fez. Talvez um homem não vá aceitar o teu erro. Se você trabalha e você fez uma atividade errada, você vai ser mandado embora do seu trabalho. O homem não atende. E é assim mesmo que funciona, porque tem que fazer a coisa certa. Talvez você, no seu relacionamento conjugal, faça uma bobagem, seu marido e sua esposa não vão ficar com você, vão te mandar embora. Mas Senhor, Ele nunca te manda embora, Ele te aceita. Então entenda que enquanto igreja de Cristo Jesus, a igreja é acolhedora, a igreja é que abraça, a igreja é que recebe, a igreja é que aceita, a igreja é que apoia, a igreja é que ama, mas nunca a igreja vai se contentar com o pecado. Aqui, sempre você vai ser confrontado. Você vai chegar para o culto, vai tomar um susto, vai receber uma palavra de confronto, mas nunca a igreja vai desistir de você. Nunca Deus vai se esquecer de você, nunca, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Afinal de contas, o Senhor é Deus presente, é Deus conosco, Ele é Emanuel. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja, o seu relacionamento humano não pode ser um padrão para o seu relacionamento com Deus. Porque por vezes os homens não vão fazer exatamente como Deus faz. E enquanto igreja, o nosso objetivo é fazer como Deus faz. Não sabemos fazer direito. E fazemos para pessoas que não merecem que seja feito. Entenderam essa frase? Vivemos debaixo da graça do Senhor. Vivemos debaixo da misericórdia do Senhor. Se hoje nós estamos aqui na rua Doc Lobo, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Se hoje você tem cadeira, ar-condicionado, brinquedo para as crianças, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Se hoje eu estou vivo, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Se hoje você tem um pastor, 2 pastores, se você tem, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Se hoje você tem uma família, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Se hoje você tem trabalho, ou se você está conseguindo desfrutar alguma coisa na sua vida, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Entenda, tudo é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala, sede agradecidos e não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados. Verso 30 de Efésios 4 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Não entristeçam o Espírito Santo. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo, e nós podemos extinguir o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E sabe uma das maneiras pelas quais a maioria de nós entristece o Espírito Santo? Quando nós julgamos que nós não somos dignos o suficientes, limpos o suficientes, porque o Senhor, Jesus Cristo, Ele se levanta dos céus, João capítulo 1, versículo 9, e Ele declara, santo, justificado. Nós temos um advogado que está assentado à direita do Pai, o qual intercede por nós e que nos justifica. Eu já falei isso, vou repetir. Todas as vezes que Satanás te acusa, ou a sua própria mente te acusa, Jesus Cristo se levanta e fala, eu te perdoo. Por quê? Porque Ele escolheu te perdoar. Isso é graça. Ou você aceita, ou você vai ficar o tempo todo buscando uma maneira de fazer alguma coisa para Deus, de pagar o preço para Deus, de alguma coisa atender. Não, é graça. Jesus escolhe te abençoar, Ele te aceita. Então eu venho para a igreja, não é para apaziguar a ira de Deus na minha vida, nem para cumprir o meu papel para Deus me abençoar. Eu venho para a igreja porque eu amo o Deus da graça que me abençoa. Eu sou fiel a Ele porque eu tenho um carinho amoroso, porque a graça de Deus me constrange.
Ele me ajuda tanto em todas as coisas. Eu quero saber dele, eu quero conhecer dele, eu quero viver para ele, eu quero descobrir quais são os segredos dele, eu quero fazer parte do projeto dele. Por isso eu estou na igreja, porque pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não é nenhuma obra, não é nada que eu faça. Então entenda, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Se o teu coração te condena, Deus é maior. Se o teu coração te condena, Deus é maior. Se o teu coração te condena, Deus é maior. Vá e não peques mais. Reconheça o seu pecado, descubra o seu pecado, tenha coragem de enfrentar o seu pecado e diga: eu peco nisso, não quero, não aceito, eu luto contra isso, esmurro o meu corpo, reduzo o meu corpo à escravidão, para que de alguma forma eu não venha a ser desqualificado. Eu quero viver debaixo da graça, e Deus te dá autoridade para você viver debaixo da graça. Amém, queridos?